Vamos lá, gente. Eu sou o Carlos Luiz, bem-vindo ao nosso Pode Sim. Diga um oi pro pessoal. Cida Sá. Olá, Rui. Jéssica. Ok, gente, estamos aqui para gravar mais um programa, já explicando, né? Eu mandei e-mail avisando para todo mundo. Nós não gravamos o programa da semana passada porque estávamos organizando o curso que está lançado já no blog, né? Já está aí no blog, na primeira página, o link, onde já tem o livro, né? O primeiro livro do nosso curso, Educação Espírita, um convite à juventude. Hoje a gente vai continuar com o tema sonho, né, e vai fazer uma relação dele, né, de uma experiência de sonho do Eurípides com o curso Educação Espírita, um convite à juventude. Para isso, a gente vai ler, né, já peço desculpa, eu não gosto muito de ficar lendo, mas eu acho importante, é um texto curto, acho que não vai ficar chato. Uma psicografia do Chico Xavier, que é um encontro do Eurípides com o Cristo. A gente sabe, tem notícia de 2 encontros do Eurípides com Cristo, o Eurípides encarnado, né? Estou falando da encarnação enquanto Eurípides Barçanufo, porque ele já tinha encontrado o Cristo na época que o Cristo veio ao mundo, há 2000 anos, quando era essênio. Está no livro A Grande Espera, né? Tem aí vários, acho que os 17 programas, pode sim só sobre o livro A Grande Espera. Mas na encarnação última, né, de Eurípides, tem um encontro que está narrado na Coluna Novelino, que a gente colocou no nosso livro também, Eurípides, né, meu amigo Eurípides Barçanufo, que é o momento em que ele está sofrendo perseguição, né, está sendo processado por exercício ilegal da medicina, e etc, etc. Um momento muito difícil, e o Cristo aparece para ele para ampará-lo, consolá-lo. Hoje a gente vai falar de um outro encontro que foi um sonho, né? Por isso que tem a ver com o nosso tema. Esse relato não está no livro da Corina, a gente tem conhecimento dele por conta de uma psicografia do Chico Xavier, né? Está no livro A Vida Escreve. O espírito que conta essa história é um espírito chamado Hilário Silva. Não me pergunte quem é ou porque ele escolheu esse nome, né? Hilário deve ser porque ele deve ter bom humor, né? Imagino que deve ser um espírito bem humorado, mas seja como for, o relato é extraordinário pra gente, cheio de lições, inclusive para o movimento espírita em geral. Vamos lá. É o capítulo 27, chama A Visão de Eurípides. É um livro, só me engano, não, é um livro com certeza que foi editado pela FEB. Vai estar aí no pelo menos a capa do livro para quem se interessar mais. Vou lendo, parando e explicando. Aliás, alguém quer ler? Alguém se dispõe a ler? Não? É melhor você ler. Melhor ler? Que bom, obrigado pela ideia. Eu agradeço. Foi uma ideia inspirada. Porque eu não sei, né? Se pela preguiça, se pelo espírito superior. Tudo bem, eu leio. Já que 3 votos nulos e 1 a favor, então eu ganhei a eleição, né? Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação, embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém, um torvelinho de amor subia sempre. Queria parar e descer, revendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, à maneira de um pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Resumo da história: o sujeito, ele dormiu, saiu do corpo, se sentiu atraído, né? E aí ele tenta enfatizar que ele foi para uma região espiritual muito distante da Terra, né? Viajava, se assustou um pouco pelo que ele está colocando aqui, né? Ficou sem entender bem o que era. Enfim, ele estava num sonho lúcido, né? Num desdobramento, numa experiência de sonambulismo, como que se viu nessa região muito distante da Terra, um lugar verde e uma pessoa debaixo de uma árvore envolvida por uma luz. Até aí tudo bem. Como
Como que magnetizado pelo desconhecido, que ele não sabe quem é, ele vai se aproximando, né? Quer dizer, aquele desconhecido ali que está atraindo ele, né? Desde a hora que ele saiu do corpo. Houve, porém, um momento que estancou o trêmulo. Agora lhe dizia o íntimo para que não avançasse mais, como quem diz, aqui tá bom, né? Alguma coisa me diz que melhor ficar por aqui, né? E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Meu Deus, já pensou. Aí, meu amigo, só a imaginação para dizer o que é isso, né? Aí não dá, né? Eu, pelo menos, não dá. Cada um tenta imaginar. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista. De repente, você vê que é esse sujeito. Nossa, Jesus, né? O que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Petrificou. E ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar e de seguir adiante. Enfim, ficou na... Acho que a Cida descreveu muito bem. O que é que eu faço? Estou fazendo o que, né? Quer dizer, e aí, né? Será que eu entrei no lugar errado? Entrei na colônia espiritual errado? Já pensou que ele sentiu? Já pensei, é um negócio difícil, né? Você já pensou de se dar conta, não foi preparado pelo que conta, de repente ele sai do corpo e... De repente ele viu Jesus Cristo. Nada mais nada menos que Jesus Cristo. Só. Aí recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem dele é ecoar entre os homens, no curso de quase 20 séculos. Tão pouco. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. É isso eu fazia também, né? Essa parte eu também fazia. Essa aí eu já chorava quando eu via ele lá embaixo, sem chegar perto. Imagine assim, né? Em frente. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto. Quando adquiriu coragem, ergueu os olhos humildes. Viu, que Jesus também chorava. Nossa Senhora, e agora, né? Trespassado de súbito sofrimento, por velho pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos, estirar-se à maneira de um cão leal a seus pés, mas estava como que chumbado ao solo estranho. Fortes emoções, né? E aí, o que é que faço, né? Recordou, entretanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas até hoje na terra, e lhe atiram incompreensão e sarcasmos. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas, desejando certificar-se de que era ouvido, você sabe o que fazer, né? Chorando, e ele não responde, e Eurípides reiterou, quer dizer, pergunta de novo, né? Já perguntou de outra maneira, né? Choras pelos descrentes do mundo? E enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe respondia agora ao olhar. E após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eita, paulada, hein? Só. Eurípides não saberia descrever o que se passou então, né? A Cida descreveu muito bem, paulada, né? Já pensou? Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Como é que se acorda depois de um sonho desse, né? Era madrugada, levantou-se e não mais dormiu. Como é que dorme, né? E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém, talvez por isso ninguém conte a história, né? Em Sacramento, a divina revelação que lhe vibrava na consciência entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Entendeu o recado, né? E aí, exatamente. Aí, evangelho, mas não o praticam, né? Entendeu o recado. Mas interessante que lá na reunião que nós frequentávamos de materialização,
tinha um mentor que também, de vez em quando, era desse jeito. Chegava e falava tudo que pensava, sabe? Então ele disse, você lembra disso? Ele disse assim, para que vocês leem o Evangelho todo dia? Balançou. Não precisa ler o Evangelho todo dia. Mas quando vocês lerem, o trechinho que vocês lerem, botem em prática. Sim. Não precisa ler todo dia, não. Porque que adianta vocês lerem todo dia, ler, quando chega... A essência é essa aqui, né? Quer dizer, Então, por isso que eu me lembrei disso. Ele falou, não precisa ler todo dia, não. Basta Mas que se leia. você lê todo dia você tem a oportunidade de conhecer mais e Isso, fazer. claro. Ele não estava querendo dizer que não se deve ler. O que ele estava querendo dizer é que a prioridade é fazer. Era praticar. Não é ficar, eu conheço, sou Todo intelectual. mundo ficou meio assim quando ele falou, não precisa ler o Evangelho todo dia. Porque se a gente prega que tem que ler o Evangelho todo dia, como é que vem um mentor e diz para não ler, né? Mas ele queria aí foi enfocar isso a mesmo, prática. Agora, olha que coisa curiosa. Aí é uma interpretação minha, pegando o assunto dos sonhos. É a impressão que dá. Aí eu falo impressão, porque eu estou falando do Eurípides e do Cristo, né? Então é só uma ideia, não posso dizer que é assim. Mas a impressão que dá, e a gente vê alguns relatos espirituais que parecem confirmar, é o quê? Que esse sonho, ele obviamente foi fundamental para a vida do Eurípides encarnado, mas me parece também um início ou um reforçamento, aí eu não sei qual é a palavra certa, do compromisso do Eurípides com aqueles que mais conhecem o Evangelho e não praticam, que são quem? Espíritas. O Espírito Quem mais? O Evangelho todo para ler. Não, e quem mais tem condição de entender o Evangelho sem querer diminuir ninguém é quem conhece o Espiritismo, reencarnação, comunicação. Quer dizer, a gente, quando estuda uma passagem do Cristo, né, eu vejo grandes estudiosos que eu adoro, respeitadíssimos, né, protestantes, grandes estudiosos, pessoas que são fenomenais. Mas em estudar a cultura hebraica, em explicar, assim, são coisas deslumbrantes. Mas quando chega para falar, para entender a ressurreição de Jesus, entender os chamados milagres, os caras se perdem porque não tem como entender. O que a gente entende porque a gente convive todo dia com os espíritos, né? Conversa, diz, isso aí Jesus se materializou, pra gente é simples. Fácil Né? entender. Isso aí foi uma cirurgia mediúnica, foi um tratamento magnético, a gente faz isso todo dia. Se a gente faz, se espíritos, né, superiores, mas infinitamente menos evoluídos que o Cristo fazem, para Jesus, nada demais. Então, e aí a gente vê o vínculo de Eurípides com o movimento espírita. Né? E aí realmente né? Quer dizer, Eurípides é sem dúvida um dos, eu não gosto de dizer porque aí pode gerar polêmicas inúteis e bestas, mas certamente ele é um dos dirigentes do movimento espírita. E aí a gente sabe, enfim, diversas fontes, que Eurípides é também o dirigente é o guia espiritual da nova geração, dos espíritos que reencarnam para aprofundar o espiritismo em termos de vivência, em termos de compreensão. Eurípides é muito discreto, então acho que até por isso os espíritos não falam tanto, porque eu não gosto de falar muito dele. Mas, por exemplo, as pessoas ligadas ao Chico Xavier, a Dom Datana, né, lá de Uberaba, e aí eu sempre, quando vou, pergunto muita coisa, ela me falou o seguinte: se o Chico Xavier, quando ia falar do Eurípides, ele sempre fazia questão de dizer o apóstolo Eurípides ou o apóstolo de Sacramento, e dizia que ele é um dirigente do movimento espírita. E aí uma vez perguntaram: Chico, é verdade que o fulano disse que tem uma colônia, que o Eurípides é o dirigente espiritual, acho que é a colônia lá de Sacramento, enfim, não sei. Ele disse: minha filha, é uma das que ele dirige. E ele, Chico? Então, que estava aí. Então ocorre o quê? O esforço de Eurípides para que a gente possa, de fato, ter as práticas que ele teve no Colégio Allan Kardec. A gente não pode achar que um espírito como Eurípides fez o que fez em Sacramento, toda a grandeza dos fenômenos mediúnicos, não, acabou, vou embora. É uma semente.
São espíritos que trabalham com ideia, né? Não é uma ideia de 10 anos, é de 100, de 1000 anos de planejamento. Quantos seguidores ele deixou aqui? Deixou. E quantos estão voltando para continuar a obra? Né? E aí é importante entender isso, quer dizer, porque o Eurípides trabalhava com jovens. Por que Eurípides escolhe vir trabalhar com jovens? Por que Eurípides escolhe educação, mas uma educação, como o Hilário Silva coloca aqui, o apóstolo, uma educação ligada à imortalidade. Porque o jovem é o futuro, né? Tudo, né? Então, e será que não há preparação agora, né, um exemplo claro para a nova geração que está no mundo? Porque se ele viesse a escrever, se não tem problema jovem lidar com mediunidade, é uma coisa. Outra coisa é ele passar a vida lidando com os jovens e com mediunidade em sala de aula. É uma mensagem muito mais forte. Né? E com tudo isso a gente vê as dificuldades. A gente vê no movimento espírita, e aí assim, não estou criticando ninguém, mas é uma cultura que se forma e que precisa ser revista, de, por exemplo, o pessoal abrir a boca. Tem espírita que abre a boca e diz que materialização é coisa de espírito atrasado. Fenômeno físico é atrasado. Eu digo, bem, então tem que rever. Porque... Então é espírito e não acredita em reencarnação. Quer dizer, Então, Jesus materializa Moisés e Elias no Tabor. Eurípides se materializava, saía do corpo e se materializava em outro canto. É isso coisa de espírito atrasado? Quem somos nós? Né? Quer dizer, Jesus faz, Eurípides faz. Fernando, né? O Santo Antônio. Hã? Fernando, também Santo Antônio, não era? Isso. Também. Então, de Pada fazia a mesma coisa. E mais, Kardec vai estudar o fenômeno, né? Eurípides não participa porque reencarna depois, mas Kardec, quando vai estudar isso, né? O fenômeno que Antônio de Pada, o Santo Antônio fazia aí depois Eurípides, de sair do corpo, se materializar e agir, materializar mesmo, de pegar, Eurípides fazia parte. Né? Os espíritos vão dizer a Kardec, pouquíssimos espíritos têm evolução para fazer isso. Está no livro dos médiuns. E, no entanto, a gente não, negócio de materialização não pode, a coisa de espírito atrasado, não é bom. Digo, gente, a gente tira isso de onde? Porque é importante. Se não fosse o Cristo, não faria. Se não fosse Eurípides, não faria. Né? Então, é importante a gente entender, e aí assim, me parece que esse sonho também é o início de uma nova etapa do trabalho de Eurípides no mundo. Né? E não por acaso, quem é outro grande dirigente do movimento espírita? Bezerra de Menezes. Né? E não por acaso, quem fazia o receituário mediúnico do Eurípides era o Bezerra. Todo mundo sabia disso. Né? Psicografavam centenas de receitas todo dia, tinha dia que chegava a 1000 receitas. Não é pouca coisa. E Eurípides ainda fazia, manipulava, tinha aula, dirigia o colégio, administrava o colégio, etc, etc. Então, será que isso não é suficiente para a gente ver que isso não é trabalho de espírito atrasado? É assim, meu Deus, como é que a pessoa vê uma prática do Bezerra e do Eurípides e diz que não pode, que é de espírito atrasado, que não precisa mais disso? Será que Eurípides e Bezerra iam ficar perdendo tempo, né? Entre aspas, com besteira? Não faz sentido isso. Né? Porque aí não está falando de porque dizem que Eurípides escreveu, dizem que não, eles faziam isso. Eles faziam isso no dia a dia deles, não era vez por semana, não era todo dia. Então me parece que o Eurípides ele vem primeiro mostrar esse vínculo da mediunidade, da educação e do trabalho, iniciando com os jovens. Né? Porque e Eurípides colocava os jovens para trabalhar no magnetismo. Colocava os jovens para cuidar dos doentes. Tem gente que diz que jovem não pode participar de nada. Será que não eram... Aí eu me pergunto, será que não fazia parte? Já eles vendo que as trevas iam lançar essas ideias no mundo, eles dizem assim, não, eu vou lá logo mostrar que pode. Porque assim, se você ler qualquer livro da história do Eurípides, você vai ver os jovens fazendo as coisas. Trabalhando, aplicando passe, cuidando de obsidiado, cuidando de enfermo, trabalhando mesmo. Não é, vamos dar uma coisinha para fazer de conta que ele é útil, não. Era encarado como um trabalhador mesmo, de arregaçar as mangas e estar ali. Com responsabilidade, né? Exatamente. Com responsabilidade. Não era uma coisa, não, passa só um paninho aqui nessa mesa e pronto. Não, passava um pano na mesa, mas também tinha obsidiado, né? E Eurípides mandava, né? No livro, eu até peguei esse relato da internet, que é uma entrevista considerado do aluno dele que viveu mais tempo, o último que desencarnou, na verdade, o Germano, se eu não me engano. Eu coloquei no livro. Ele conta que estava na sala e chegou lá
porque tinha um louco, né, que estava um obsidiado chamado louco, estava trazendo para ele. O sujeito pega, quando chega perto, sai do carro, fica no muro do cemitério em pé, gritando e jogando pedra nos outros. Aí vão pedir socorro do Eurípides. E aí o aluno deles que sentiu alguma coisa estranha, já tinha sala de aula, né? Baixou tipo a cabeça e o Eurípides: esqueceu, Germano? Vai lá trazer o moço, por favor. Não adianta. Não adianta se esconder. Quer dizer, olha o Eurípides aí dando a responsabilidade para o aluno dele. E ele foi e trouxe. Foi e fez a prece e acalmou o homem e trouxe. Uma semana, 2 depois, o homem estava já desobsidiado, estava voltando para casa saudável. Então, é uma mensagem. São fatos que né? você pode descrever. Não né? pode Que descrever. E você tem. As coisas do Eurípides são, assim, eu admiro muito, são muito bem feitas. Tudo que o Eurípides faz, você pode ir por trás que tem um planejamento delicado. Quer dizer, ele vem provar a imortalidade e ele vai para uma cidade de 2.000 habitantes. Gente, cidade de 2.000 habitantes, todo mundo conhece o seu bisavô. Como é que você inventa? E você foi em Sacramento, você tem centenas de pessoas que sabem dessa história. Pode ser inventado um negócio desse? Entendeu? Se você vai para a metrópole, você inventa qualquer história, aconteceu em São Paulo. São Paulo não vai descobrir nunca. Agora, em Sacramento, você fazer parto, você mandar um aluno fazer um negócio, se é mentira, todo mundo sabe no outro dia. Né? Ainda mais ele sendo combatido pela associação médica, pelas igrejas, pelo dono da farmácia. Se tem uma mentira, Todo contra ele. ia estar todo mundo ali para desmascarar. Doido para pegar. Doido para pegar, qualquer errinho para poder dizer, não presta e tal, massacrar. Então, é uma coisa, claro que isso trouxe para ele um testemunho gigantesco. Né? Não é à toa que o Cristo aparece para ele. Confiabilidade. Mas, por outro lado, é uma prova que vocês, meu amigo, não tem como você inventar uma mentira dessa numa cidade de 2.000 habitantes. E não é uma, né? São centenas de relatos de partos, de efeito, de desobsessão e etc. A gente conta alguns para poder exemplificar. Mas tem um livro. Nossa, a gente esteve aqui agora mesmo, já Pois fez é, o meu pai. e não é só um não, eu tenho um livro que tem dezenas e dezenas de pessoas dizendo: eu sou fulano de tal, meu nome é esse, eu moro no lugar tal. Como é que você inventa um negócio desse com dezenas de pessoas, centenas, numa cidade de 2.000 habitantes, todo mundo se conhece? Então é interessante. Tem um historiador, já para encerrar, para a gente falar da veracidade disso, né, que ele não é espírita, e ele conta que o pai dele, né, quando era criança, foi curado pelo Eurípides. Estava já para desencarnar, foi lá, cuidou, orientou, seguiu, salvou. Então não são coisas que se inventam, porque se inventar você descobrir, não, isso aí foi fulano que combinou, cidadezinha pequena. Então são dezenas e dezenas de casos que você não tem como inventar uma coisa dessa. E aí você, com certeza, sabendo quem é o Eurípides, você vê que é um planejamento muito bem feito. Muito. Então, na minha compreensão, nesse sonho fica muito claro, né, a gente vê o amparo do Eurípides aos espíritas, né, aqueles que mais conhecem muitas vezes não seguem. E ao mesmo tempo um vínculo profundo com a nova geração, com os jovens. Então, isso tem a ver com o que? Com o curso, né? Estou falando muito, porque a proposta do curso é justamente colocar a mediunidade para todos, mas em particular para os jovens, né? A gente vai tentar fazer o máximo para não deixar essas ideias que não são espíritas, de que jovem não pode participar, jovem não pode trabalhar, jovem não pode isso ou aquilo, baseado no exemplo do Eurípides. E na verdade a gente está pegando o exemplo que é o mais forte, mas é toda a história da humanidade, mostrando que o critério não é a idade, não é porque é jovem ou não é jovem, a ideia é: você é responsável? A pergunta que tem que ser feita é essa, porque você pode ter 90, se você é irresponsável com 50 anos, não vai também, né? Não é a idade, não é a idade, é o compromisso. Porque quem psicografou o Livro dos Espíritos foram 2 jovens e foram escolhidas por Kardec. E eu conheci bastante. Então, assim, não é a idade, é o compromisso. Imagina o que é você psicografar um Livro dos Espíritos, gente. A obra fundamental do Espiritismo, pelo amor de Deus. Muito sério. Você ou psicografar textos do Evangelho interpretando Jesus. Receber Paulo comentando a Epístola de Paulo. Jovens, adolescentes, menina de 12 anos, de 13.
Já nasce para isso. Nasce para isso, né? E aí qual é talvez o problema? As pessoas chegam e dizem, não, você não pode psicografar porque você só tem 13 anos de idade. Me mostra onde está escrito isso. Aí o sujeito diz em carne e vi, atrapalhei a missão de um espírito que ia receber o livro do Francisco de Assis, equivalente a um Paulo Estevam. Muito bem, senhor. Que bom. Vamos conversar. Que bom. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Então, o objetivo do curso é apresentar a mediunidade ao longo da história. Não posso deixar de dizer isso. Isso aqui me surpreendeu muito. Tem a ver com o curso. Um dos livros, assim, referências no movimento espírita sobre a história, na verdade, o livro de referência de estudo da mediunidade do ponto de vista histórico e antropológico é um livro que o Herculano Pires escreveu e chama O Espírito e o Tempo. Esse livro, ele escreveu a pedido da filha dele para a mocidade de um centro espírita de São Paulo estudar. Se eu vou escrever, acabou virando esse livro. É de quem é a autoria? Do Herculano Pires. Herculano Pires. Só que depois, e ele não sabia disso com certeza, né? Quem participou relata que o Eurípides, quando ele criou o estudo do Evangelho às quartas-feiras, por orientação de Maria de Nazaré, o Eurípides fazia a mesma coisa, seguia a mesma sequência. Ele estudava a mediunidade falando de cada período da história. Aí vem o burro que vos fala e passa meses pensando qual vai ser o formato do curso, né? Monta um outro, e digo, meu Deus, como é que vai ser esse curso? De repente eu digo, mas... Gente, o Eurípides já fez, olha que eu vou inventar uma coisa melhor do que nem dois. Então, por isso, cursos são feitos em módulos que começa com, já está no blog, Vivência Mediúnica Primitiva. Depois a gente vai, como cada período da história, a gente vivenciou a mediunidade. Então, o curso é baseado também nessa lógica do Eurípides, né? Depois o Herculano Pires fez sem saber, repetiu a mesma coisa, e eu quase que não consigo repetir nem sabendo. Aí você vê a evolução, comparar o Herculano Pires repetiu sem saber, e eu sabendo quase que não consigo. Então, essa é a lógica do curso, né? É a etapa. A gente vai estudando a mediunidade em cada etapa da história. Bem, vamos para a nossa segunda parte, né? Abrir espaço para perguntas sobre o curso, sobre Eurípides, né? Sobre os temas estudados, tá certo? Quem faz a nossa prece? Cida faz? Pai, que tem muito amor, bondade e justiça, amado Mestre Jesus, Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe da Mãe. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos em Teu Santo Nome. Meu Jesus, como é importante este curso para cada um de nós. Como nós saímos daqui compreendendo um pouco mais a doutrina. Tenho certeza que a gente vai procurar fazer o melhor possível no nosso dia a dia, procurando sempre a verdade, procurando sempre o amor de Jesus. Pedimos, Senhor, que nos proteja, que proteja a nossa família, que proteja esta casa e que continuemos sempre unidos, juntos no mesmo ideal, que é o estudo da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e fique conosco agora e sempre. Que a paz do Cristo ilumine os nossos corações. Colocamo-nos com alegria à disposição para o diálogo de temas tão caros ao nosso coração. Comecemos. Ai, meu Deus. Dentro do tema dos sonhos, é alguma possibilidade de a gente, por exemplo, conhecer um fato que aconteceu de manhã, e, sei lá, em algum lugar da cidade, e a gente passar pelo sono e se sentir naquele lugar que estava acontecendo esse problema? Ou é só ilusão da gente? Se entendi bem a pergunta,
Posso lhe dizer, o espírito, quando se envolve numa situação, ele é capaz de captar todo o ambiente emocional que ela ocorreu, seja um fato presente ou passado. Certo. O que falarei poderá levar alguns a estranhar. Peço que estudem para avaliar o que irei dizer. Por exemplo, o espírito pode observar um fato do passado, um bombardeio da Segunda Guerra Mundial, e tendo equilíbrio e lucidez, ele pode inclusive sentir emocionalmente aquele fato, como as pessoas que viveram sentiram. É possível. O espírito pode voltar às cenas do passado que ele não viveu e captar a emoção daquela realidade que ele tem contato. Faço uma comparação para facilitar o entendimento. Você pode ver um filme e, de alguma maneira, sentir a emoção dos personagens. O espírito pode mergulhar em cenas do passado e saber exatamente o que cada um sofreu naquela experiência. É uma proposta também de educação. O espírito que irá, por exemplo, lidar com situações de guerra hoje no mundo, em um curso preparatório, e falo isso apenas porque há relatos semelhantes, não iguais, no livro Memórias de um Suicida. Ele poderá ver cenas da Segunda Guerra Mundial para entender o sofrimento que aquelas pessoas passaram, para tornar-se apto, qualificado a auxiliar as pessoas que sofrem hoje. Porque, do nosso ponto de vista, o socorro humano só é plenamente eficaz e efetivo quando aquele que socorre é capaz de entender a dor de quem está socorrendo. Portanto, é possível o espírito fazer isso, tanto desencarnado quanto encarnado. Darei um exemplo mais específico. O indivíduo decide a ser um verdadeiro cristão e ele não consegue parar de condenar alguém que comete um crime, um assassinato, por exemplo. Mas ele não quer ter um coração que apenas julga. Ele quer ter um coração que compreende. Com um sentimento puro, ele pode pedir e insistir ao seu guia espiritual para entender melhor a situação. E seu guia espiritual pode levá-lo a visitar cenas onde ele vai não apenas ver e julgar, mas ele vai captar o sentimento que estava no coração de um espírito que cometeu o crime, as dores que aquele espírito carrega. A partir desse momento, ele se torna mais cristão, porque ele não apenas sabe que o ato é errado, mas ele é capaz de sentir a dor de quem comete o ato errado. Isso pode ser feito durante o repouso físico. Isso pode ser feito durante o sono. E isso é feito quando o espírito pede e está disposto a se tornar verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas é aquele que é capaz de entender o sofrimento do outro. É um ponto central da educação espírita. Portanto, o indivíduo pode e deve pedir para visitar situações espirituais do passado ou do presente que o ajudem não a entender intelectualmente, mas sentir como sente o criminoso, para poder ter compaixão do criminoso. Isso levou Cristo a pedir ao Pai piedade por aqueles que o crucificaram, porque ele era capaz de entender o sofrimento de Pilatos. Ele era capaz de ver quanto se amesquinhava aquele homem que só pensava num poder tão ilusório. Ele era capaz de entender as angústias brutais daqueles que o açoitavam e por isso foi capaz de fazer uma oração pura, pedindo misericórdia a todos eles. Não é um ato teatral. O mestre não age simplesmente com um raciocínio curto. Eu devo perdoar porque eu sou o Cristo. Não é assim. Ele olha, ele sente, ele compreende emocionalmente em profundidade o outro. E aí ele age. Essa
é a metodologia de ação cristã. Deus do Pai. Muito obrigada. É por isso que é tão importante a preparação antes do sono, né? A gente tá sintonizado com o nosso guia espiritual e pedindo, né? E sabendo como se conduzir naquele momento de descanso do corpo, mas um momento que pode ser muito proveitoso se pedirmos e se tivermos coragem. Uma noite de sono, meu amigo, pode mudar sua existência inteira. Foi o que estudaste aqui hoje. Por que não pedir? Por que não suplicar? Por que não sintonizar com as esferas mais altas? Os espíritas não amam a luz, porque quem ama a luz busca. Peça todos os dias: Senhor, eu quero estar nas regiões luminosas, não porque eu mereça, mas é porque eu quero sentir o teu amor. Preciso amar a luz como objeto de uma paixão intensa. Quando você ama alguém, você pensa, você busca, você quer estar com ele ou com ela. Seja como for. É preciso amar a luz, amar, não intelectualizar. Quantas programações reencarnatórias quebram-se porque o indivíduo não pede, ele não busca. Peçam: eu quero estar com seres luminosos, com meu guia espiritual. Eu quero entender, eu quero sentir, eu quero melhorar. Digam com o coração aberto: eu quero saber se eu estou no caminho certo. Quem negará apontar para você o caminho da luz, meu irmão? Que espírito luminoso irá recusar dar-lhe força e coragem para ser verdadeiro cristão? Lembremos-nos do Cristo. Que pai dará uma serpente para o filho que pediu um pão? Um peixe? Que pai dará uma pedra àquele que lhe pede alimento? Quanto mais a Deus. Peçais. O sonho será uma das marcas da nova geração, porque esses espíritos vêm enfrentar um mundo louco e vão, um mundo estúpido, perdoe-me a palavra. E eles saberão orar, angustiados tantas vezes, e na noite receberão das mãos de Eurípides a luz que irá iluminar o caminho. Mas isso não é uma escolha de eleitos. Todos podem ter, porque o Cristo veio ao mundo não para os que já estão salvos. Portanto, tendes em vossas mãos um recurso a ser usado a cada dia. Usais. Essa questão fica à vossa consciência. Peçais. Não sejais tão arrogantes. Eu saberei todas as respostas. Eu não preciso de ajuda. Ser humilde e reconhecer que se precisa de ajuda. Estou enfrentando uma situação difícil. Orai todas as noites: Senhor, eu preciso da tua orientação. Senhor, eu preciso da tua resposta. Senhor, eu sou cego, ajuda-me a enxergar. E conseguireis, meu amigo, em cada momento de decisão do caminho, seguir o caminho da luz. Porque Deus nunca nega a luz aos seus filhos, mas os seus filhos frequentemente recusam-se receber a luz do Pai em seu coração. Alguma questão última? Ninguém mais? Você, minha amiga, alguma questão? Às vezes eu me pergunto, não sei nem como eu posso colocar, mas às vezes eu me pergunto se quando a gente sonha é sempre coisa do nosso espírito ou se tem algum fruto da nossa imaginação. Essa questão foi respondida em programas anteriores. Podemos apenas dizer
que, de acordo com o estado emocional de cada dia e de cada um, poderá haver também a imaginação. E quando falamos a imaginação, é um outro universo. Poderá ser uma comunicação espiritual simbólica ou uma mera imaginação, fruto de conflitos específicos. Poderemos no futuro aprofundar essa questão. Encerramos, felizes por esse momento em que refletimos sobre a vida desse espírito que dirige o movimento espírita brasileiro. Queremos colocar aqui a nossa posição de colaborador e de amigo de Eurípides Barçanufo. Queremos aqui registrar a importância não apenas de se conhecer, mas de se aplicar as lições do mestre de sacramento nas atividades espíritas, que isolam a mediunidade, que bloqueiam a comunicação mediúnica, ao invés de acolhê-la, educá-la e sublimá-la, como provou ser possível Eurípides Barçanufo, com seus alunos no Colégio Allan Kardec. Pedimos a todos reflexão, a seriedade das lições de Eurípides deve tocar os nossos corações, porque muitos estão lidando com a faculdade mediúnica de forma equivocada, outros de forma leviana e quase todos com uma arrogância infantil, como se a conhecessem por ter poucas décadas de prática. Garanto a vocês, Eurípides é um mestre da mediunidade há milênios incontáveis. A história desse espírito um dia será contada de forma detalhada por um de seus seguidores, um de seus discípulos, por um ex-aluno do Colégio Allan Kardec, que partilhou com ele os milênios de aprendizado. Mas para isso, é preciso que supereis os estados do medo infantil, do controle absurdo e aprendeis que educação mediúnica significa simplesmente sublimação emocional. Sejais lúcidos e honestos a cada instante e sereis sempre um médium apto a colaborar com Cristo. Portanto, a todos que conhecem o exemplo de Eurípides Barçanufo, queremos sugerir: estudai e aprofundai a mediunidade em vossas vidas, porque é através dela, como está na profecia de Joel, que o Cristo irá renascer no coração do mundo doente. Paz a todos. Caibar Schutem.